Senhor. Meu nome é irmão Marcelo e estou aqui para divulgar a palavra de Deus. Não estou aqui para divulgar igreja, religião, instituições. Não estou aqui para defender classe A, classe B, porque não me interessa assuntos particulares ou filosofias de Gandhi, ou filosofias de Nostradamus, ou visões e revelações, não desqualificando nenhum deles, porque na realidade o que me importa é falar a palavra de Deus, que ela é a única verdade no mundo, a qual já sofreu várias guerras, fomes, tudo por causa da ganância do homem, ou uma forma de arrancar o dinheiro através da hipnose ou através da lavagem cerebral. Nós vemos aí uma guerra que assolou a terra e atingiu países, de grandes estruturas, como Inglaterra, França, a Alemanha, Rússia, países que tinham influência, muita influência econômica. E naquela época a Inglaterra tinha uma influência maior do que os Estados Unidos. Só depois da Segunda Guerra Mundial é que os Estados Unidos teve um crescimento, porque ele não foi atingido diretamente pela guerra, mas recebeu o ouro que vinha da Inglaterra para abastecer a sua economia. E tivemos a guerra de 1914 a 1918, e disseram que depois daquela guerra a segurança estava estabilizada, porque as Nações Unidas estavam se firmando. E veio então a Segunda Guerra Mundial, uma crise da corrida armamentista alimentada pelas indústrias americanas, através também de campos de concentração, como Auschwitz e Austerlitz. Vemos o acordo de paz feito por Neville Chamberlain, o acordo que teve Dallier da França, Mussolini da Itália, o próprio Hitler da Alemanha. Um falso acordo também na Tchecoslováquia, com a entrega da Tchecoslováquia. E a ambição de Stalin de dominar toda a Europa. E a crise se instaurou e começou a Segunda Guerra Mundial. E morreram milhares de pessoas inocentes. E milhares de pessoas que não sabiam nem por que estava acontecendo aquilo. E vemos aí então que depois da Segunda Guerra Mundial, a destruição da Alemanha, a invasão dos russos pelo general Zhukov, quando invadiu e cravou a bandeira em Berlim, forçando os alemães que ainda resistiam contra o general, afirmando com o general Albert Kessler, que conseguia segurar as tropas aliadas, mas tiveram que se render. E depois falaram que haveria uma paz assegurada, porque aquela foi a última guerra. Só que depois daquela guerra surgiram muitas mais outras guerras, a guerra do Vietnã, guerra da Coreia, e guerras, e até hoje nós vemos a guerra inventada no Iraque, vemos a guerra forjada na Líbia por causa de petróleo, e agora a guerra com a intenção também do petróleo da Síria. E vemos crises atrás de crises mundiais, por causa de quê? Por causa da ganância do homem, por causa da cobiça do homem. E essa cobiça, meu amigo, está agora instaurada dentro das igrejas, que Constantino, Papa e Rei, consolidou a igreja através da teologia e filosofia gregas, para poder manter as pessoas com a mente cauterizada, sem o entendimento do Espírito de Deus. Quando Jesus disse e anunciou que iria àquele templo em Jerusalém, os discípulos estavam ali, e ficavam alegres com ele, sabendo que se ele fosse ali, ele conseguiria, convencer eles todos. E Jesus disse para eles que não, ele não seria reconhecido, e muito pelo contrário, ele seria perseguido.
Então Jesus Cristo, chegando lá, ele encontrou as pessoas que deveriam estar adorando a Deus, espírito e verdade, vendendo toalhinha de cura, vendendo azeite, vendendo óleo, vendendo água, negociando todo tipo de coisa que tinha que ser negociada. E o que está hoje instaurado nas igrejas não é a mesma coisa? Se vende o tesouro do céu, se vende tudo, e ainda diz a você que se você não der o dízimo, o devorador vem e devora tudo. Ora, Jesus não teve poder na cruz do Calvário de destruir Satanás e pegar a chave da vida e do inferno, porque quem comanda meu inferno, meu querido, não é o diabo, não, é Jesus Cristo. E além do mais, o dízimo é o pacto da antiga lei, a qual só Jesus cumpriu, porque se você falhasse em alguma lei, você não teria mais parte com Deus. Estava praticamente aniquilado pela própria palavra, porque pela lei, seria impossível alguém ser salvo. E Jesus provou a lei. Ele praticamente não tinha pecado. Então só ele poderia conseguir vencer a lei. E se você notar, a palavra de Deus nos afirma aqui na Bíblia, estou aqui escolhendo a Bíblia, e está escrito aqui, Gálatas 3,10: e todo aquele que está debaixo das obras da lei está debaixo de maldição. Meu amado, não endureça o teu coração. Abra o teu coração para a palavra. Não vá correr atrás de um mercenário. Eu não vou citar nome de igreja. Detesto isso. O meu alvo é Cristo, mas a espada tem que cortar dos dois lados, tanto para mim como para você. E o que me enche é o Espírito de Deus, não é a vontade do homem, não é a televisão, porque eu duvido se um discípulo de Deus hoje estivesse vivo, ele seria convidado para estar aí na televisão, na mídia. Não estaria, porque nenhum deles foi reconhecido. Muito pelo contrário, foram perseguidos. Paulo foi perseguido, Pedro foi perseguido, apesar que Paulo era apóstolo, Pedro era discípulo. Mas foram eles perseguidos. E ainda mais, quero vos afirmar que apóstolo não existe mais, ficou no passado. Fazei discípulos sobre toda a terra, multiplicai. E os discípulos de Deus eram homens que estavam ali presenciando a Jesus Cristo. E vemos que a maldição sobre a lei. Ele viveu o tempo da lei, porque ele era, além disso, judeu, porque só podia cobrar dízimo os levitas da casa de Israel. Eram 12 tribos e só uma podia cobrar o dízimo. Só aqueles que cuidavam da parte sacerdotal. Aonde tem dízimo aqui, aonde tem levita no Brasil, não existe isso. Além do mais, quero encerrar esse assunto definitivamente. O dízimo é obra da lei, não é obra de cristão, não. Não é obra daquele que está na obra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. É obra da lei. Hebreus 7, versículo 5. Os que dentre os filhos de Levi receberam sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo. Prestem bem atenção. Vou repetir. E os que dentre os filhos de Levi, está aqui escrito, Hebreus capítulo 7, versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi
receberam o sacerdócio, tem ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, e seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Meus amados, não sejais ignorantes, nem crianças, sejais adultos e pensai-vos. Jesus, Ele nos resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldito. Ele mesmo provou para Ele mesmo a ineficácia da lei, mas Ele cumpriu. Ele tinha um propósito. Porque Deus, quando nos resgatou da maldição, Ele fez-se maldito com um significado importante. Para arrancar a célula das ordenanças, que era contra nós, e cravaram na cruz. A cruz é símbolo de vergonha. A cruz não é símbolo judaico, mas sim um símbolo romano. E nós estamos aí vendo em muitas igrejas, como volto a falar, as igrejas com cruz às vezes até invertida. O que é isso, meu irmão? Uma vez eu entrei numa igreja, fui convidado pelo irmão, e nesse dia o irmão furou comigo. Mas amém, Deus sabe de todas as coisas. E o que aconteceu? Lá, quando eu entrei, eu vi uma cruz invertida. Eu fiquei olhando e comecei a prestar atenção em tudo aquilo que os irmãos estavam falando. E cheguei à conclusão: eles estão ali, na mentira, na idolatria. Por quê? Porque eles dizem a verdade sobre a cruz. Negativo, não existe verdade sobre cruz. Porque cruz foi feita por mão de homem. A Bíblia fala, não devemos adorar imagem, escultura feita por mão de homem. Quantas pessoas pegam o seu pedido e botavam lá na cruz. Nessa igreja que eu estava botando, ajoelhando e orando ali ao pé da cruz. Jesus não está ali não, meu amigo. Jesus ressuscitou. Ele está vivo, mas olha quanta ignorância. As pessoas estão trazendo tradições e filosofias humanas para dentro da igreja e estão errante, fazendo o povo errar por não conhecer as Escrituras. A Bíblia nos fala que maldito é aquele que está ali na maldição. A cruz é símbolo de maldição. Jesus não é maldição. Jesus é regeneração. Jesus é salvação. Jesus é tudo aquilo que o homem não pode dar. Em Deuteronômio 28:15 diz assim: porém, se não deres ouvido ao Senhor teu Deus e não praticar os mandamentos, será maldito. Olha aí. Olha aí, o mandamento do Senhor é o quê? Amar. Qual o maior mandamento de todos? É o amor. Meu amigo, se você tiver amor à obra de Deus, amor ao necessitado, não é amor a quem tem dinheiro, porque é fácil você amar quem tem. É fácil você amar aquele que te ama, mas amar aquele que te detesta. Você, por mais que diga, não, meu irmão, eu te amo, mas lá no fundo você tem uma mágoa. Por quê? Porque o teu coração, quando se aborrece, meu amigo, é difícil você mudar. A Bíblia diz assim, Marcos 16:16: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A condenação está porque quando você rejeita o Espírito de Deus, o batismo do Espírito Santo de Deus é o mais